Fala galera, mais um vídeo do nosso canal, tamo junto Mengão, é isso aí, o Flamengo como sempre, né, sempre, toda vida, né, tem que complicar um jogo que tá simples, normal, zero pessoas impactadas. Em contrapartida, Palmeiras dá aquela ajudada maravilhosa, vamos falar muito sobre o Campeonato Brasileiro, vamos falar sobre o julgamento de Bruno Henrique, pausa pra data FIFA e possível time contra o esporte devido tantos desfalques. Você tá chegando, deixa aquele like, se você não é inscrito, se inscreva e vamos que vamos. Lembrando que o Flamengo jogou em casa contra o Santos, né? No primeiro turno nós perdemos de 1-0 para os caras na Vila com gol do Neymar, no finalzinho do jogo num contra-ataque ridículo. Enfim, e dentro do Maracanã o jogo estava tranquilo, 3-0, até que o time dá uma lesada e toma dois gols, um em cima do outro. É isso mesmo. 3-2 acaba o jogo naquela agonia, né, Flamengo faz o dever de casa, poderia ter sido muito mais fácil, a Arrascaeta ainda perdeu um pênalti, né, chutou a bola na trave. Então, mais uma vez, né, o Flamengo aí dando trabalho para o torcedor, né, de forma desnecessária, tendo em vista que o jogo durante todo o jogo o Flamengo foi superior ao Santos, mesmo assim a gente ainda consegue tomar 2 gols desse time feio, né, e complicou ali o finalzinho da partida. O importante são todos os 3 pontos em casa, né, o Flamengo chega aos mesmos 68 pontos do Palmeiras e o Palmeiras perde para o Mirassol. Algo que muita gente não contava, nem mesmo eu. Eu ainda falei para alguns amigos que acreditava até num possível empate, né? Mas não na vitória do Mirassol, porque o Palmeiras estava vindo na crescente muito boa. Só que futebol é jogado, né, irmão? Lambari é pescado. E o Palmeiras se mostrou um time que também falha, também erra, também joga mal, né? Porque muita gente estava endeusando o Abel Ferreira, o Palmeiras. Ah, os caras estão fechados, isso, aquilo, outro, psicológico dos caras, os caras não vão perder mais pontos, os caras isso, os caras aquilo. Porém, os caras também são seres humanos, né? Tem dia ruim, e o dia ruim deles ontem perdeu os 3 pontos, né? E o Flamengo empata ali na pontuação. Tá em segundo colocado por questões de critério de desempate, né, que é uma vitória a mais do Palmeiras. Todos os outros, critérios do Flamengo é superior ao Palmeiras. Por isso o Flamengo não é líder do Brasileirão, né. Destaques do Flamengo ontem: Bruno Henrique, Arrascaeta com um bolão pro Carrascal, né, absurdo. Mesmo tendo perdido o pênalti, a gente sabe a qualidade que tem o Arrascaeta, né. Alerta, é aquilo, né, não se pode tomar 2 gols em 2 minutos. Inadmissível, inadmissível. Eh, Era para o Flamengo estar com a bola, botando o Santos na roda, gastando o resto de tempo e o juiz acabar o jogo. De forma alguma era para o Flamengo ter baixado tantas linhas e dado espaço e bola para o Santos chegar e fazer 2 gols. Inadmissível, assim como o Felipe Luiz falou na sua entrevista, né, o jogador tem que entender que o jogo só acaba quando o juiz apita, e essa é a grande questão. Não pode se tomar gol desse jeito. Uma besteira dessa aí, perde-se um campeonato, né. Para nós flamenguistas, depois do empate contra o São Paulo, devido à expulsão do Plata, né, pra mim 2 lances são cruciais naquele empate: o gol perdido pela o Arrascaeta, que poderia ter feito 3-1, e a expulsão do Plata, né. E no segundo gol do São Paulo, o Danilo fica assistindo o Ferreirinha fazer o gol. Era para o Danilo ter acompanhado o Ferreirinha e não acompanhou. Então, falhas aí, sistema defensivo, sistema ofensivo e mais uma vez, né, a gente perdeu pontos para times ridículos. São Paulo perdeu o RB dentro de casa. O Vasco tá perdendo para todo mundo. O Flamengo vai lá e empata com o Vasco, né? Só o Flamengo não consegue ganhar do Fortaleza. É impressionante, mas enfim, o Flamengo hoje é segundo colocado porque perdeu muitos pontos para times que não poderiam perder de forma alguma. Deixei seu comentário, o Flamengo ainda pode ser campeão brasileiro, sim ou não? Agora que tá só critério de desempate aí, você acredita em mais tropeços, tanto de Palmeiras quanto de Flamengo até o final do campeonato? Lembrando que o próximo jogo de Flamengo e Palmeiras é os jogos a menos que eles precisam jogar, né. O Flamengo joga contra o Sport na Ilha e o Palmeiras enfrenta o Santos na Vila Belmiro, né. A princípio o Sport propriamente dito rebaixado, né, e o Santos brigando para não cair. O Santos é o primeiro time para sair da zona, né, por ter perdido o seu jogo contra o Flamengo. O Vitória tem empatado fora de casa. O Vitória se permanece fora da zona de rebaixamento, né. E o Juventude deu encostada com a vitória em cima do Vasco. Então o Santos está muito pressionado, tem uma tabela muito difícil, né? Não sei se os caras vão conseguir fazer pelo menos um ponto contra o Palmeiras na Vila Belmiro. Seria um sonho, né? Pelo menos o Santos empatar com o Palmeiras e o Flamengo vencer seu jogo contra o Sport. O Flamengo precisa manter o foco,
né, no Brasileirão para conseguir chegar no final do campeonato, quem sabe aí na frente do Palmeiras na pontuação, que é o que precisa ser feito, né? Não depender de critérios de desempate. O Flamengo tem muito mais time que qualquer time brasileiro, perdeu muitos pontos besta e é a hora de ter concentração total e não cometer os mesmos erros que cometeu contra São Paulo, contra Fortaleza, Vasco, agora contra o Santos no primeiro turno, contra o Ceará, né? Times pequenos que o Flamengo perdeu pontos no meio do campeonato e não pode se ter, vamos dizer assim, essa possibilidade nas próximas rodadas. Lembrando que faltam 6 jogos para o Flamengo e para o Palmeiras terminar o Campeonato Brasileiro, contando com um jogo a menos, né? A princípio são adversários parecidos, Atlético Mineiro, Fluminense, o Palmeiras inventou o Mirassol, o Flamengo enfrenta o Mirassol na última rodada, né? Então, os dois times têm, vamos dizer assim, os principais adversários muito parecidos, mas que possamos terminar o Brasileirão à frente do Palmeiras. Vamos falar agora de julgamento de Bruno Henrique, isso mesmo. O julgamento do Bruno Henrique, né, ele teve a pena aí de 12 jogos, o Flamengo entrou com efeito suspensivo e mais uma vez ele vai ter outro julgamento aí, né? Então, derrubaram o efeito suspensivo, o cara ficou fora do jogo contra o São Paulo, aí voltou ontem contra o Santos. Vamos ver o que vai ser feito essa situação. Os advogados de Bruno Henrique, né, eles citaram aí três, vamos dizer assim, cenários, né, sobre o julgamento. O primeiro seria a questão da prescrição e a extinção do direito de punir pelo tempo, né, do processo. A Justiça Desportiva tem um prazo de 60 dias para apurar eventuais infrações e esse prazo não foi cumprido, né, ou seja, extrapolou esse prazo e esses caras ainda deram continuidade nessa parada. Um segundo tópico que foca basicamente na dinâmica do lance, foi um lance aos 95 minutos, né? Então, qual a probabilidade do cara querer ser expulso e tal, e tal, e tal, e tal. Aí ele fala, ele confronta o juiz por considerar injustiçado pelo cartão amarelo e é expulso. Alguém que queria receber o cartão amarelo faria isso? 95 do segundo tempo, não altera, não influencia em nada no resultado do jogo. Teria algum sentido confrontar o árbitro depois de receber um cartão que seria objeto de um prévio conluio? Então são questionamentos que a advocacia do Bruno Henrique faz, né, contra a ponderação do STJD. E o último seria, finalmente eu vou trabalhar a questão da outra mensagem que Bruno Henrique manda no meio de outubro, em que ele desautoriza o irmão. O tribunal não percebeu a mensagem que acontece em outubro, em que ele é deselegante com o irmão. Então tem toda uma situação, né? A gente espera que o Bruno Henrique seja absolvido aí, porque, enfim, uma baixaria, né? Já prescreveu a parada e os caras ainda deram continuidade. Mas viva o Brasil, terra sem lei. É isso aí. Lembrando que vai ter a parada aí, né, da data FIFA. O Felipe Luiz deixou bem claro que precisa voltar a treinar, precisa fazer com que o time volte a render e volte a ter padrão tático, volte a ter conexões, tabelas, né, um trabalho mais tático que vinha se perdendo aí durante esses jogos um em cima do outro. O próprio Felipe Luiz fala que não estavam se reconhecendo mais, né, o esquema de jogo do Flamengo. E ele também mostrou muita insatisfação na questão da defesa, né, de ter sofrido aí 4 gols nos últimos 2 jogos, né, então ele não gosta de tomar gols, né, ele fica com muita raiva, ele acha que a linha defensiva, o sistema defensivo é um dos principais fatores de sair vitorioso no jogo. Eu acredito que quando não se toma, a probabilidade de sair vencedor é muito maior, né. Não adianta nada o ataque fazer 3 e a defesa tomar 2 e terminar no sufoco. Eu penso assim, primeiro não sofrer, né, e ser eficaz na frente. O Flamengo contra o Santos criou bastante, bastante mesmo, muito, muito, muito. Fez lá os 3 gols, né, vamos dizer assim, fez os 3 gols, fez uma boa quantidade de gols, porém tomou 2 gols que inadmissível, né. Então a gente espera muito que o Flamengo continue nessa pegada, continue firme. Lembrando que o Pedro teve uma boa melhora aí, né, ele já pode talvez aí durante essa data FIFA volte a trabalhar, a parte física e quem sabe volte a trabalhar com bola, pensando no dia 29 de novembro na final da Libertadores. Faltam aí 19 dias, né, e o Flamengo tem que já pensando neste cenário, né. Demais jogadores que estavam contra o dia Cebolinha já voltou, hã, quem era o outro, meu Deus do céu, que estava no departamento médico? Alexandro, né, Alexandro estava com dores, eu acho. Mas enfim, o Pedro, que é o cara mais importante do ataque do Flamengo, né, sem sombra de dúvidas, ele voltando aí a treinar. Isso é muito importante, não é isso?
Tabela do Brasileirão, Flamengo 68, Palmeiras 68, Cruzeiro 64. A rodada foi perfeita pro Flamengo. Perfeita, 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 né? Porque o Flamengo abre 3 pontos do 3 não, 2 pontos do Cruzeiro, tira 3 pontos do Palmeiras, né? Então, ah, ele aumenta a sua vantagem para com o Cruzeiro e zera, propriamente dito, a vantagem do Palmeiras para com ele. Então, a rodada foi perfeita para o Flamengo, né? E a gente espera que o Flamengo se mantenha nessa pegada. A gente espera que o time, com essa data FIFA, possa se desenvolver fisicamente para ter perna para chegar no final da temporada voando. Só de não termos a quantidade de pessoas contundidas que tínhamos no ano passado, já está excelente, né? Nós estamos chegando no final da temporada, propriamente dito, com o DM zerado. Se não fosse a questão da contusão óssea do Pedro, acredito que o time estaria aí 100% disponível para o Felipe Luiz. Mas diga lá, o que você acha? Pós-data FIFA, Flamengo toma a liderança do Brasileirão do Palmeiras? Deixa aí nos comentários. Lembrando que o próximo jogo, Flamengo e Sport, dia 15, pelo Campeonato Brasileiro, né? O jogo que está em aberto ainda, né? É o jogo a menos que o Flamengo tem na tabela do Brasileiro. Beleza? Um forte abraço, até a próxima, tamo junto, valeu galera, fui!